Olá, amigos do canal Caminho Sete Lagoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de começarmos, já dá um clique no like aí, já se inscreva no nosso canal e já aperte o sininho das notificações. Ficamos um tempo aí sem gravar, final de ano, mas voltamos aí com a força total e com um tema muito importante aí no meio da sociedade, na religião, um tema que causa muita discussão, controvérsia e que hoje nós estamos aqui para esclarecer esse tema. Hoje nós falaremos sobre o sábado e alguns pensamentos de algumas religiões, e hoje devemos guardar o sábado como se guardava no Antigo Testamento. Qual que é o verdadeiro sentido do sábado nos dias de hoje? E hoje esse vídeo é para deixar bem claro. Serão provavelmente duas partes, e trouxe aqui mais uma vez o meu amigo Thaleson. Bem-vindo, Thaleson, que tem um grande esclarecimento sobre esse tema, e você já deixa aí seus comentários e algumas perguntas para que possamos responder também nos próximos vídeos. Thaleson, eu já começo com a pergunta, Thaleson. Como era o sábado, né, no Antigo Testamento? Olá a todos que estão acompanhando mais um vídeo do canal do Caminho. É um grande prazer estar aqui, né? Bom, a questão do sábado no Antigo Testamento, por se tratar de uma santificação de dia, aí eu já abro duas partes no Antigo Testamento. Por quê? Na Antiguidade tinha o sábado que um povo guardava e tinha um sábado que o restante do planeta vivia. Por exemplo, no Antigo Testamento tinha-se a lei de Moisés, que foi dada para o povo de Israel. Porque vocês podem até conferir aqui que aquela lei foi dada a Moisés para o povo de Israel. Nenhum povo fora de Israel estava sujeito às questões daquela lei. E um dos itens da lei de Moisés para o povo de Israel, né, diga-se de passagem, era a guarda do sábado, né, que era onde a pessoa descansava, santificava o dia. Não necessariamente da maneira que eles interpretavam, porque para eles era só ficar parado sem fazer nada e fazendo orações, alguma coisa do tipo religioso. Só que nós vimos por diversos profetas que a intenção do sábado era que a pessoa guardasse e fazesse o bem. Independente de ficar parado ou em movimento, era fazer o bem. E também nós vimos outros povos que não tinham essa situação do sábado. E fica muito evidente, Emerson, que essa lei era só para Israel. Por quê? Nós sabemos que naquela época, se as pessoas infringissem a lei de Moisés, eram sujeitas a algumas penalidades. Só que nós vimos que quando eles sitiaram, né, a cidade de Jericó, a prostituta Raabe, ela foi agradável aos olhos de Deus. Ela guardava algum tipo de sábado? Não. Talvez guardava da maneira que Deus queria que naquela época o sábado fosse guardado, que é fazer bondade, né? Então já cai por terra essa situação de falar que aquela lei era universal para todo mundo. Não, era para o povo de Israel. Porém, eles ainda tinham dificuldade na interpretação de como se guardar o sábado, né? Que os diversos profetas falam que eram fazer o bem. E eu passei por isso, fui durante muito tempo de uma instituição que guardava o sábado, e lá um dos argumentos, né, que tinha é que aquela lei que foi dada lá no livro de Êxodo, né, para Moisés, os 10 mandamentos, era lá que o principal argumento dos guardadores de sábado, que era para até hoje, né, depois de mais de 2000 anos da morte de Cristo, o principal argumento está ali. Realmente aquilo ali era para nós também, gentios aqui, fora daquela promessa, daquela aliança lá do Velho Testamento? Olha, ela passa a servir para os gentios no modo que eu falo da pessoa fazer a bondade, ser justa. Que não somente o sábado, como todos os dias, né? O que nós vimos lá, a lei que foi dada a Moisés, ela era um arquétipo, como diversos livros do Evangelho falam, que eram sombras das coisas que eram vir. Certo?
É aquilo que a gente fala para a pessoa. A Arca da Aliança, ela não era uma sombra? Hoje a arca não é o nosso coração? O templo físico não era uma sombra? Hoje o templo não são nós? Não somos todos nós? Então, se tudo era, igual fala que as coisas do Antigo Testamento eram sombra, por que o sábado não era uma sombra? O sábado, igual o livro de Hebreus fala, é o dia que descansamos das nossas obras. Né? Mais à frente nós vamos tratar um pouco sobre isso. Então, o significado do sábado é o dia que nós descansamos das nossas obras. E também uma coisa que é muito falada também, porque quando nós falamos que aquela lei, né, ela morreu em Cristo, né? Sim. Há um outro argumento, Thaleson, que é com respeito à criação lá em Gênesis, né? Que Deus descansou, né, no sétimo dia. E eles também usam esse argumento quando se fala que a lei ficou obsoleta. Há o outro argumento da criação. Como é que você me explicaria essa situação? Isso. Em primeiro lugar, até a questão da obsolência da lei é muito claro. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E também fala que a lei serviu de aio, né, para as coisas que iam acontecer. E também fala que aquelas coisas do Antigo Testamento eram sombras das coisas que realmente são. Porque senão não adiantava nada o véu do templo ter se rasgado. O que adianta? Se a pessoa continua seguindo aquele tipo de preceitos, quer dizer que o véu que se rasgou não serviu para nada. Continua, como diz o escritor também do Novo Testamento, que aquele véu do templo ainda está no rosto de quem não viu que por Jesus a lei foi abolida. Certo? Agora, voltando nessa situação, quando eles saem da questão da lei e vai lá para o início, quando Deus fez a criação e santificou o sétimo dia, sim, ele santificou o sétimo dia. Ele, durante todos os dias, ele fez as coisas que nós vimos hoje, tudo que é criado. E no último dia ele o quê? Descansou. E vai acontecer o dia do descanso. O mal deles é que na interpretação deles foi um dia mesmo e Deus parou tudo. Não. O sétimo dia é quando ele descansa das obras, ou seja, como está lá em Hebreus, quando já acontece na Nova Jerusalém, acontece que todos os seres vão descansar das suas obras. Se não, Emerson, não teria sentido quando Jesus disse para o pessoal lá que ele e o Pai continuam trabalhando. Como é que vocês que defendem o sábado interpretam essa situação? Jesus disse que ele e o Pai continuam trabalhando. Ele não falou, olha, eu e meu Pai continuamos trabalhando e no sábado nós descansamos. Não, porque eles estão trabalhando até chegar o quê? O sábado, que é o dia que descansa o quê? Das obras. Como que Deus não trabalha sobre todas as demandas que nós temos nos dias de hoje? Sobre tudo que existe nos dias de hoje. Agora, naquele dia, quando tudo se findar, aí ele vai descansar das obras. E foi isso que ele falou. Ele usou 6 dias, fez a criação, fez tudo. E no sétimo dia ele descansou. E agora uma coisa importante também é como Jesus via, né, o sábado ali, como ele encarou isso, e o que foi realmente, né, a morte dele para essa questão do sábado. Sim, Jesus, quando ele estava andando, ele estava debaixo da lei de Moisés. Jesus cumpriu a lei. O que é você cumprir uma coisa? É você fazer ela e terminá-la. Sim. Jesus cumpriu a lei. Então, quando ele estava andando, ensinando, ele ainda estava sobre a lei de Moisés. Só que a diferença é que Jesus dava o devido interpretação daquela lei de Moisés. Como a questão do sábado, que era de guardar, de fazer coisas boas, de se manter íntegro, porque naquela época, nos dias de sábado, antigamente, o povo preocupava em fazer coisas ruins uns com os outros. E ele ainda explicou, olha, porque Jesus não era bitolado, né, Emerson? Ele falava, olha, você vai esperar até na segunda para tirar uma ovelha que caiu no buraco?
Essa era a visão que Jesus tinha do sábado. Ou seja, você vai deixar de viver, você vai deixar de fazer alguma coisa, você vai deixar de fazer um bem, resgatar uma ovelha no buraco, ajudar um faminto, ajudar um doente, visitar um preso, dar amor, dar carinho às pessoas, você vai ter que esperar na segunda-feira? Não. E a fé é ação. Então a ação no dia de sábado, porque Jesus não era bitolado, ele ensinou. Você não espera o dia da segunda para te retirar a ovelha que caiu no buraco. Uma coisa interessante também, você acha, Thales, que durante a vida de Cristo aqui, uma das coisas que ele já foi apagando, já foi mostrando outro sentido, do qual real sentido, uma dessas coisas era o sábado também? Com certeza, é essa pergunta que eu faço. Jesus veio tirando todo o véu que era do Antigo Testamento, ou seja, todas as coisas que eram sombras, e transformando-as em entendimento novo. Ele estava colocando o vinho novo em um odre novo. É isso que as pessoas não entendem. E ele veio explicando essa de sábado, porque ele foi questionado por aqueles que bitolavam a situação do sábado. E ele explicou que não poderia esperar na segunda para tirar uma ovelha do buraco, ok? Ele estava dando sentido que o sábado não poderia ir em contramão da vida. Jesus tirou aquela mística que eles tinham e cravou na cruz de uma vez por todas todo aquele simbolismo que existia antes. E o livro de Hebreus é muito claro sobre isso. Há um argumento, né, que se fala que a gente já entendeu que, principalmente no Antigo Testamento, o sábado era um dia que se parava tudo, né? Sim. Quando Jesus fala que vinde a mim, né, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, era também uma demonstração de que o sentido do sábado, o real sábado, é Jesus? A transferência do real descanso de um dia para ele também era uma demonstração disso também. Com certeza, porque era um fardo. Por quê? Porque as pessoas ensinavam a eles, quem tomava conta daquela situação religiosa, e colocava esse tipo de fardo. No sábado tem que fazer isso, você tem que jejuar tantas vezes, você tem que fazer aqueles preceitos religiosos. Só que tudo é na contramão do que o próprio Deus já vem falando até no Antigo Testamento. Também ele fala que ele não pede música, ele pede amor ao próximo, ele não pede jejum, ele pede que você dê comida para os famintos. Então, aquele povo, da maneira que ele era ensinado, eles viam fazendo coisas da cabeça de quem ordenava eles a fazerem, dos sacerdotes. Tanto que tem uma passagem do profeta, se eu não me engano, Oséias, que fala que da boca do sacerdote sairia toda a ciência. E também as coisas seriam feitas certas ou erradas por causa da voz do sacerdote. E a gente vê isso mesmo, muitas coisas, costumes que eram ensinados àqueles povos, como se fossem mandamentos de Deus e não eram. Então Jesus veio simplificando, ele cravou na cruz de uma vez só todo aquele simbolismo, chegando-se a ele. E a maneira mais explícita de constatarmos isso é que na noite que ele foi traído, né, Emerson, ele reuniu os seus discípulos e disse: olha, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. O que é um mandamento? Uma ordenança. Ele falou que estava dando uma ordenança, que é amar o próximo. Então você vai amar seu próximo só no sábado? Se você vai amar o próximo só num dia específico? Não, é todos os dias. E o sábado voltou a ter o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro significado. Que nós façamos as boas obras, as nossas obras, durante todos os dias da nossa vida, e depois nós entraremos aonde? No sábado, no dia do descanso. Porque como o próprio Jesus disse, ele e o Pai continuam a trabalhar. Acontece uma coisa também para os guardadores do sábado, é uma coisa muito difícil. Muitos perdem muitas oportunidades de trabalho, estudo, principalmente os que têm entendimento que o sábado começa na sexta-feira, né, no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado. Há uns outros também, em outras instituições, que entendem os sábados só da meia-noite do sábado até as 18 horas, né? Há essa diferença de horários também,
mas eu falo principalmente daqueles que consideram da sexta até o sábado, às 18 horas. Se perde muitas oportunidades. É esse realmente, é isso que Deus quer mesmo? Olha, Emerson, é porque, como Jesus deu o significado exato do sábado, as outras coisas são mandamentos, ciências e doutrina de homens. Você está dizendo aí, no caso da situação do sábado, de pôr do sol de tal dia até o pôr do sol de tal dia, e isso, durante a história, dependeu muito de qual calendário a pessoa utilizou. Sim, essa citação mesmo, esse entendimento vem do livro de Números, né? Do Antigo Testamento. Agora, é porque é o seguinte... Uns atrapalham menos, outros atrapalham mais com relação a horário. Jesus colocou explícito, e no Novo Testamento também vem explícito, que o sábado é o dia do descanso. O dia das obras, que é a nossa vida aqui, que concorda com todos os dias da semana, se você define que tal dia começa de uma hora a outra, de tal pôr do sol a outro, isso para Deus não tem significado nenhum. Por quê? Porque a partir do momento que você tenta separar um dia do outro para deixá-lo diferente, com qual o intuito de deixar um dia diferente do outro? Porque só em um dia que você vai fazer coisas boas? Por que separar um dia do outro? Porque se você for olhar também, até pela postura que aquele povo tinha, inclusive na morte de Jesus, eles tiveram que esperar o outro dia para comprar as coisas para passar no corpo dele, porque era sábado. Que era um povo, o costume deles, que sábado era o dia do descanso, eles não trabalhavam. Era cultura ali, era né? cultura. Se você for olhar no Brasil hoje, pela maneira que os dias que a maioria das pessoas descansam, o sábado hoje é o domingo. Como pode ter em algum lugar que o sábado é a terça, que o sábado é a segunda. A gente vê falar que no Japão eles estão querendo até estender o final de semana para segunda. Para Deus tem algum significado? Não, isso é rudimento dos homens. Porque para Deus não tem separação do dia. Ele trabalhou todos os dias e no último ele descansou. E nos ensinou que nós vamos descansar quando nós acabarmos de fazer as nossas obras, que é aqui durante a nossa vida aqui, que é os 6 dias. Até para a pessoa entender melhor, a nossa vida é os 6 dias. Quando descansamos, quando nós vamos lá para o lugar que nos foi prometido, aí sim nós entraremos no sábado. E aí sim Deus descansará das suas obras. Essa é a explicação que você deu por último, principalmente a questão de Hebreus 4, né? Sim. Que na maioria das vezes é mal interpretado, né? Sim. Ou, às vezes, não mal interpretado, às vezes forçando o entendimento para se manter... Para se manter, né? Mas se manter um pessoal preso, em aprisco. Uma coisa também que nós temos que deixar claro aqui, que quando geralmente acontece, Thales, quando alguém explica, né, que o sábado hoje é Jesus, ele é o descanso, né, e não como tudo aquilo que era passado, né, era sombra. Muitos falam que como não explicamos, como não defendemos a guarda do sábado, né, da pessoa não trabalhar, ir na igreja, as pessoas entendem automaticamente que nós somos a favor do domingo. Não somos a favor. Nós somos a favor de todos os dias da pessoa dias. Fazer boas obras. A questão dos dias é mandamento, rudimento dos homens. Né? Como que um dia vai ser diferente do outro? É o que Jesus disse, você vai esperar na segunda para retirar sua ovelha do buraco. Agora, o que a pessoa tem que entender é que as coisas que eram sombras, o jejum sombra, virou realidade. A arca da aliança sombra, virou realidade. O bastão de serpente que Moisés segurava, hoje virou realidade. Então tudo no Antigo Testamento era sombra, virou realidade, e o sábado não, continua literal. Embora a interpretação dele fosse literal no Antigo Testamento, no entendimento dos judeus, ou dos hebreus. Porque para Deus sempre o sábado foi as obras, o sábado foi o dia que a pessoa descansa das obras. Tanto que eu dei o exemplo. Raabe guardava algum sábado? Não. Diversos outros aí guardavam algum tipo de sábado? Somente no Novo Testamento, Sim, né? Talvez guardava, mas o sábado que ele queria que fosse guardado. Uma coisa, isso aqui nós temos costume de querer fazer coisas para Deus, coisas que ele não pede. Como eu disse, a questão da música. Como você disse aí, a questão do templo. Até isso. O templo era uma sombra, porque o templo é nós. Hoje somos nós. Tem aquela questão também de quando Pedro vai encontrar aquele homem, né, que sempre ajudava as pessoas. Sim, né? Cornélio. Cornélio guardava algum sábado? Ficava sem fazer nada no sábado?
Cornélio, Pedro, vai lá, porque quando ele enviou o anjo, porque as esmolas e as orações de Cornélio chegaram a Deus. É porque Cornélio guardava algum sábado? E quando Pedro foi lá, Pedro mandou Cornélio guardar algum sábado? Não, de maneira nenhuma. Porque Cornélio já guardava. Da maneira que nós falamos do Antigo Testamento, que não é mais um dia específico. O dia das obras passou a ser todos os dias da nossa vida de fazer o bem. Até que chegue aquele dia que nós vamos descansar das nossas obras. Que vai ser consumado aquilo que Deus disse lá em Gênesis, lá na criação. Que ele criou todas as coisas em 6 dias e vem criando, continua trabalhando, como Jesus disse, ele e o Pai continuam trabalhando, até que chegue o quê? O sábado, o dia que todos juntos com Deus, descansaremos das nossas obras. Amém. Galera, é isso aí. Nós estamos terminando mais um vídeo. Nós teremos a segunda parte sobre esse tema, mas já peço que vocês aí já coloquem nos comentários algumas dúvidas, alguns relatos sobre esse vídeo, tá bom? Perguntas, né? Perguntas, compartilhe com os amigos aí. Nós voltamos aí ativo aí, teremos vídeo toda semana, tá bom? Um abraço para todo mundo aí. Assine o canal, aperte o sino das notificações e dá um like aí se você gostou. Um abraço e até a próxima. Valeu, Thaleson. Até o próximo vídeo.